Então, Luiz, vamos conversar agora sobre ponto de fluidez crítica, que é uma característica, uma propriedade do óleo muito comum em sistemas que trabalham com baixa temperatura. Sim. E às vezes tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Sim, o ponto de fluidez crítica, ele é basicamente a temperatura mínima em que um óleo ele tem a capacidade de fluidez sem haver microcristalizações, ou seja, sem o óleo congelar. Exato. Né? Então, muitas vezes, um óleo mineral, né, tradicional, em temperaturas já próximas de 0 graus, menos 3, menos 5, no máximo menos 10 graus, ele já vai congelar completamente. Sim. E a gente já tem óleos sintéticos, muitas vezes baseados em polialfolefina ou em éster, que tem uma resistividade maior, até menos 50, menos 55 graus. A aditivação também ajuda, também influencia, não é só uma característica do óleo. Mas esse é um tema muito importante, por exemplo, para sistemas hidráulicos, de túneis de congelamento, de túneis de retenção variáveis, né, que são os TRVs. Isso tem implicações para a lubrificação de correntes, né? E também nesses ambientes mais frigoríficos, né? Vamos assim dizer, em lubrificação de redutores. Então é uma variável muito, muito importante. Não tem só a ver se o óleo é sintético ou mineral. Não, tem muito mais a ver com a aditivação, com as características, processo de fabricação. Então, assim, a gente tem óleos minerais que trabalham muito bem a menos 40, menos 45 graus. Sim. Né? Sim. Então, e a gente tem óleos sintéticos que vão trabalhar bem só até menos 20. Então, isso é um ponto que, normalmente nos boletins técnicos dos óleos, tem lá esse ponto de fluidez crítica. E tem uma coisa interessante agora que me ocorreu, uma pergunta. Vamos supor que você tem um óleo de menos 35 de fluidez crítica. Sim. Aí você foi lá para uma determinada condição do seu processo, ele resfriou a menos 40. Certo. Então ele deveria resfriar a menos 35, ele aguentaria até menos 35, mas você resfriou um pouco mais, menos 40. Aí você fala assim, passou só um pouquinho, mas aí agora eu vou dar uma aquecidinha nele e vou jogar ele novamente a menos 35. O que você acha que acontece? Isso pode dar alguns problemas, né? Porque você já alterou... Você feriu propriedades físico-químicas ali no óleo, né? Muitas vezes, depois esse rápido processo de aquecimento, tá? Na prática, o que eu já verifiquei, muitas vezes congela nesse momento. Você tem microcristalizações ali, porque às vezes a umidade ali já influenciou, e aí esse óleo, nesse rápido e nesse breve aquecimento, ele absorve a umidade, e aí a umidade congela, e aí você gera microcristalizações que vão danificar a eficiência da película lubrificante. Não sei se você já observou algum outro fenômeno. Esse é o que eu mais já verifiquei. E é mais ou menos irreversível, né? Sim. Não é aquela situação assim do tipo... foi só um pouquinho, não. Né? Foi só, sei lá, meia hora, uma hora, que depois se eu aquecer e já vai ser o suficiente. Não, é irreversível. Uma vez que você formou aquela cristalização, aquele início de congelamento, não tem mais como você reverter. Sim, é diferente do gelo, né? Que o gelo derrete, você pode congelar ele novamente, você tem esse ciclo da água muito bem definido. No lubrificante não é assim que funciona. É isso aí.